Boa tarde, povo de Deus. Que Deus em Cristo abençoe a todos, tá certo? Estamos aqui com o objetivo de trazer uma palavra, uma reflexão da parte de Deus. Eu quero aqui agradecer a Deus por estar com essa oportunidade e agradecer a todos da Assembleia de Deus Ministério Montese, Congregação Altra Nunes, na pessoa do pastor Júlio e da irmã Helena, e a todos os irmãos aí, fica aqui meu agradecimento e meu abraço fraterno. Eu quero compartilhar de um texto da Palavra de Deus. Eu quero compartilhar de um texto no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 11, 12 e 13. Eu quero falar, em meio a esse tempo que estamos vivendo, sobre a nossa filiação. Nós de fato somos filhos de Deus e a gente vai paginar um pouco a Bíblia e a gente vai entender o quanto é importante nesse tempo de crise a gente termos como Pai Deus e é Ele que nos conforta e nos consola. João, Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 11, 12 e 13. Diz assim: Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Tá certo? Esse texto ele é bem claro quando ele fala que Jesus ele veio para os que eram seus. E você deve estar se perguntando quem eram os seus que Jesus veio e não receberam. Eram os judeus. Mas o versículo 12 diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E isso acontece como? O texto é bem claro quando ele diz no versículo: aos que creem no seu nome. Então, se você foi alcançado pela graça, se você foi alcançado pela mensagem de Cristo, hoje você é filho de Deus. Em João capítulo 3, versículo 1 ao 8, narra a história de Nicodemos visitando Jesus. E Jesus ele diz uma coisa no versículo 3. João, mesmo Evangelho, João 3, 3 diz assim, ó: A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse novo nascimento, essa regeneração, essa ação do Espírito Santo nos torna filhos de Deus. Nesse novo nascimento, nós passamos a ter um Pai celeste, que é Deus. Mas a gente observa na Bíblia que Deus ele reconhece essa sua paternidade para com seu Filho Jesus. Observe em Mateus capítulo 3, versículo 17, que o texto ele vai dizer: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, observe que Deus ele reconhece a sua paternidade em Jesus. E Jesus ele reconhece também a sua filiação. Ele reconhece Deus como Pai. No mesmo Evangelho de João, nós estamos só dentro do Evangelho por enquanto. No capítulo 17, versículo 1 e 2. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Versículo 2: Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que ele deste. Jesus ele diz: Pai. Esse Pai é Deus, é o nosso Pai. Jesus ele reconhece a sua filiação em Deus. Observe que ele também pede que nós venhamos ter esse mesmo tratamento, chegasse a Deus dessa forma, com intimidade,
quando ele nos ensina acerca da oração do Pai Nosso, no versículo 6 ele diz assim, ó, fecha a tua porta e ora, e o teu Pai em secreto vai te ver, vai te recompensar. E quando ele chega no versículo 9, ensinando a oração dominical, ele diz, Pai Nosso que está no céu. Observe que Jesus, ele tem Deus como Pai, e ele reconhece que nós, como seus filhos, também temos Deus como Pai. E nós podemos chegar a ele e dizer, Pai Nosso. Às vezes as pessoas, elas devem estar se dizendo assim, às vezes você vê muito esse ditado popular, e a pessoa diz assim, eu também sou filho de Deus, eu também mereço, eu também sou filho de Deus. Mas de fato, pergunte-se, será que realmente você é filho de Deus? Porque a Bíblia ela fala de duas categorias dadas ao homem. Uma categoria de criatura, que todos são criaturas de Deus, mas a Bíblia diz que há aqueles que são filhos de Deus. Observe que nem todos são filhos de Deus. E eu vou provar biblicamente isso para você agora. No próprio capítulo 17 de Evangelho segundo escreveu São João, no versículo 12, Jesus está dizendo assim, ó, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Olha, o texto está dizendo que nem todos são filhos de Deus. Existe um que Jesus ele distingue dos demais, que chamam o filho da perdição. Aí você deve estar dizendo assim, não, mas esse é Judas. Tudo bem, mas eu vou provar ainda na Bíblia para você que em outrora, eu e você, que não tínhamos ainda sido alcançados pelo amor de Deus, nós também não éramos filhos de Deus nesse tempo. Observe em Efésios, agora é o apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículo 2 e 3. Tá certo? Eu queria muito que você estivesse abrindo a sua Bíblia, conferindo esses textos, e você vai ver o quanto é importante, tá certo? O tempo está correndo aqui, eu estou também correndo aqui para poder trazer tudo aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Efésios capítulo 2, versículo 2 e 3. Diz assim, ó, nós quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha, filhos da desobediência. Versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então existe uma distinção diante de Deus entre suas criaturas e entre os seus filhos. As suas criaturas foram seres que ele criou. Os filhos também foram seres que ele criou, mas em dado momento foram alcançados pela sua infinita misericórdia, infinita graça. Mas você deve estar dizendo assim, irmão Mauro, quais as características de um filho de Deus? O que distingue o filho de Deus? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia para a gente entender que características são essas. Eu queria que você abrisse na primeira epístola de João, é a carta universal de São João. Antes de Judas, você vai ver as 3 cartas. Nós vamos fazer uso apenas da primeira carta. O tempo está se esgotando. Eu vou citar assim algumas passagens para a gente ver se realmente, de fato, nós somos filhos de Deus. Ó, em primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 29. Primeira característica de um filho de Deus. Se sabei que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Primeira característica de um filho de Deus é que ele é nascido dele. Segundo, em 1 João 3, versículo 9. Eu vou ler só a primeira carta de 1 João. Só a primeira epístola. Ó, agora é o capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ó, quem é nascido de Deus pratica a justiça, quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Observe bem, eu estou falando tudo biblicamente para você.
E 1 João 4, versículo 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Você só é filho de Deus se você tiver o amor como marca distintiva na sua vida. E em 1 João 5, versículo 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Aquele que reconhece que ele é ungido de Deus, que ele é o enviado de Deus, que reconhece a sua divindade, a sua deidade, esse também é filho de Deus. 1 João 5,14. Vamos ver se nós somos filhos de Deus. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E encerrando essas características de filho de Deus, 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não toca. Em meio a essa crise, você é filho de Deus, você tem Deus como pai, saiba de uma coisa, o maligno não pode tocar em você. Você é guardado, protegido pelo Senhor. Eu concluo as minhas palavras agora, dizendo o método e as bênçãos de ser feito filho de Deus. Eu queria que você concluísse esse sermão comigo em Romanos 8, versículo 14. Nós vamos falar o que o apóstolo Paulo chama de método e as bênçãos de ser feito filho de Deus. Olha como é bom ser filho de Deus, olha que privilégio. Romanos 8,14 diz assim, ó, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 16, Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica como o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Observe isso. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, a herança dos filhos de Deus é o céu, é as mansões celestiais, é a morada eterna com o Senhor. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, tá bom? Foi um pouco bem rápido. Ontem eu fiz um vídeo que durava bem mais tempo. Eu pude neste momento explanar bem com calma, tal, cada versículo, aquela coisa toda. Mas fica aqui essa palavra, que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém.